Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Netcast, o espaço reservado para falar sobre temas relacionados à indústria, né? Eu me chamo Elias, trabalho aqui na NET desde 2022, sou do departamento de projetos especiais. Hoje eu auxilio a nossa equipe em campo, né, nossos analistas de aplicações. Meu foco maior é no interior de São Paulo, mas a gente sempre acaba ajudando as outras filiais que a NET tem pelo Brasil. Vou passar a palavra aqui para o Matheus e para o Luan, para eles se apresentarem. Perfeito, Elias. É um prazer estar participando do nosso Netcast, né? Acho que é um espaço muito importante para a gente poder transmitir aí informações tanto para o nosso time no geral, quanto para o público, nossos clientes. Vou me apresentar, eu sou o Matheus, trabalho na NET já desde 2021. Atuo hoje na área de vendas, na parte que atende Santa Catarina, aqui em Paraná. O meu foco principal de atendimento é justamente Santa Catarina, então os meus clientes ficam aqui, mas a gente acaba ajudando também sempre como pode e quando pode os nossos outros colegas de trabalho também das outras regiões. Olá pessoal, sou o Luan, queria agradecer o convite, participar dessa conversa aqui com vocês, esse podcast. Eu estou na NET já há 17 anos, hoje trabalho na filial interior de São Paulo. Estou baseado em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Então, o meu foco hoje é vendas, né, voltado ao mercado ali do estado de São Paulo. Você sabe, né? Polpa de fruta ela é muito grande. Eu queria saber, o que vocês podem me dizer dessa aplicação, né? Quais as características da polpa, aplicações e tudo mais, só para dar aquele start. Não, claro. Assim, polpa de fruta a gente tem uma abrangência muito grande, né? Então, hoje em dia, quase que na indústria alimentícia como um todo, a gente tem algo que utiliza ali a polpa de fruta. E cada uma tem a sua peculiaridade ali, né? Sua particularidade, desculpa. Então, a gente tem que sempre ter atenção, né, aos detalhes para aquela fruta, para aquela polpa em específico, para o equipamento sair da maneira mais adequada àquela aplicação, né? Acho que o Luan lá em São Paulo também tem bastante contato. Aqui no Sul a gente tem bastante empresas que utilizam da polpa ou para suco ou às vezes para iogurte, até mesmo para a gente fazer a própria polpa em si, né, para o consumo, como é o caso do açaí, por exemplo. Então a gente acaba consumindo a própria polpa da fruta. Então, como eu falei, é bastante abrangente, a gente tem muitas aplicações. Não sei se tu tem muito contato lá, eu acredito que sim. Sim. Exatamente, Matheus. As características das frutas variam muito, né? Então a gente tem desde o bombeamento in natura, depois da bombeamento da polpa já sem as sementes, né? Despolpada. As características são muitas, né? Alta densidade, baixa densidade. Tem polpas que possuem maior viscosidade, né? Polpas que a gente deseja preservar os pedaços de frutas, né? Então é realmente bastante abrangente, né? Justamente, né? Eu vejo que hoje uma das principais complicações que a gente vai ter na hora da seleção do equipamento mais adequado para a polpa de fruta é justamente entender o que o cliente quer daquela solução, né? Que nem você comentou, existem algumas polpas que elas precisam que o pedaço da fruta esteja junto, né? E que não seja assim danificado no meio do bombeamento. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, são estudos que a gente tem que fazer aqui internamente com bastante calma e atenção, porque isso demanda muito do resultado final do produto do cliente, né? E isso mostra muito, às vezes, a qualidade dele para o seu consumidor final. Então, a nossa bomba, como ela é um meio de processo, e muitas das vezes também chega a estar na parte final, né? No momento da dosagem em si, manda muito no resultado final que ele vai apresentar para o cliente final dele, que somos nós consumidores gerais, né? Então, tem que ter bastante atenção. Acho que é uma aplicação que é bastante interessante. Legal. Exatamente. Legal, fiquei interessante até que o Luan falou ali, polpa in natura. Consegue dizer um pouco mais assim das fases da polpa, as características do macro do processo, né? Acho que é legal para o pessoal saber. Nós temos alguns clientes, né, Elias, que processam a polpa desde o início, desde a lavoura, né? Então, eles recebem ali o produto in natura, passa pela lavagem, depois da lavagem ele vai para uma esteira, vai para um triturador, um picador, e logo abaixo do picador a gente já pode colocar nossa bomba.
né? Então a gente tem, por exemplo, a bomba Nemo BO, né? Que ela tem a entrada retangular, tem rosca alimentadora no interior dela, justamente para facilitar, para fazer com que o produto chegue até o rotor estator, né? Porque o maior desafio é fazer chegar no rotor estator. Quando ele chega no rotor estator, ele é bombeado. Sim. Né? E a partir dali, a gente tem que tomar uma série de cuidados, né? A fruta in natura, ela está em pedaço, então eu tenho que saber a rotação adequada que eu vou colocar no equipamento. Muitas frutas em semente, né? Então, dependendo da cultura que o cliente está processando, né? Se ele vai processar uma polpa de goiaba, por exemplo, a gente sabe que tem muita semente, né? Eu tenho que saber a rotação adequada, tenho que saber o tamanho da cavidade. Né? Muitas vezes o produto, como ele está in natura, ele vai apresentar alta viscosidade, vai gerar uma perda de carga muito grande na tubulação. Uhum. E aí eu tenho que, né, prever isso aí, colocar uma bomba com mais ou menos estágios de acordo com o projeto. Né? Então, realmente a gente precisa ter bastante atenção na seleção dos equipamentos. Perfeito. Não, acho bastante interessante isso que tu comentou, porque justamente é uma dificuldade, né? Dependendo da polpa, por conta até a reologia daquela polpa, é complicado fazer o bombeamento, né? A gente vê o tomate, que não deixa de ser uma fruta, né? A reologia do produto às vezes dificulta o nosso bombeamento. Então a gente tem bastante demanda para polpa de tomate, para produção, seja do molho de tomate, extrato de tomate, né? E a característica do produto faz com que ele seja dificultado o seu bombeamento, né? Então, para a parte de esvaziadores de tambor, então, que é uma solução que nós temos, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem para a questão do tomate é a reologia dele. Conforme você pressiona, aumenta aquela carga de força em cima do produto, ele muda a característica física dele. E isso faz com que ele acaba sendo um pouquinho mais dificultoso no bombeamento. Mas hoje a gente já tem todo o know-how, experiência de fornecimentos, testes práticos feitos no nosso P&D que certificam a qualidade e o funcionamento daquele equipamento para essa aplicação, né? Que antes era meio assim era duvidoso, né? A gente tinha um pouco de insegurança, digamos assim. Na própria fruta in natura, a gente já observa isso que o Matheus trouxe quando a gente muda o tipo de fruta, né? Sim. A gente tem cliente ali que trabalha no período de produção de determinada fruta, então eles trocam frequentemente as frutas, né? Uma vez você está ali trabalhando com goiaba, alta viscosidade. Na próxima safra, você já está trabalhando, por exemplo, com suco de laranja ou algum outro cítrico que tem uma viscosidade muito mais baixa. Né? Então, a gente observa isso no próprio comportamento da bomba. Né? Às vezes, a bomba está trabalhando em baixa pressão, você muda o produto, muda a característica do produto e aí acaba aumentando muito a perda de carga. Né? Então, isso é uma coisa positiva para as bombas, deslocamento positivo. Né? As bombas helicoidais, as bombas lobulares, elas não são sensíveis a esse aumento de pressão, né? Uhum. Então, isso é interessante também. Então, um pouco elas sofrem por conta dessa viscosidade, né? A gente vê que hoje a dificuldade maior, na verdade, é a gente ter as informações técnicas do produto em si, do que, de fato, dimensionar o equipamento para aquilo. Porque depois que a gente tem os dados técnicos, né? Os dados da aplicação real, é muito mais simples, né? Porque o equipamento, ele está... Basicamente, ele não vai sofrer nem com a viscosidade, que nem tu falou, nem tanto com a perda de carga que a gente tem na linha. Sim. Temperatura, a gente consegue atender ranges extremos, né? Desde temperaturas negativas até temperaturas elevadas. Então, hoje, a facilidade para ter uma aplicação nesse mercado é realmente assim, muito, muito fácil para nós, né? A gente tem muito know-how para isso. E eu vejo que também... Por exemplo, que a gente estava comentando da parte do suco de laranja, né? Da produção de laranja, a gente tem, dentro da produção do suco de laranja, diversas etapas que a gente tem diversos tipos de polpas, né? Nós temos o suco extraído, nós temos a borra da laranja ali, a gente tem o óleo que é extraído depois para a essência, para diversas aplicações ali que a gente usa aquele óleo. Então, para todas elas, a gente vai ter um equipamento específico dimensionado, né? Uma bomba específica para aquela aplicação. E a gente vê que está de ponta a ponta do processo, a gente está atuando hoje. Né? Nos casos dos cítricos, a gente precisa tomar cuidado com o ácido, né, que é gerado no processo. Sim. Então, delimoneno. Importante dizer que o nosso laboratório está bastante atento a esse tipo de variação, né, da presença de ácido no fluido bombeado. Então, a gente tem borracha específica para esse tipo de aplicação. Isso que eu até ia comentar, né? O Matheus falou aí do suco de laranja, não que é... A coisa
tão comum, mas a gente tem hoje um elastômero só para isso, né? Que é o Sim. PCI, justamente para o suco de laranja. Exatamente, desenvolvido para esse tipo de mercado. Sim, era uma dificuldade no passado, né? Porque realmente a acidez da laranja, tanto para a parte metálica do equipamento, ela acaba atacando, dependendo do material selecionado, e quanto para o elastômero. E o elastômero era uma dúvida, né? O que a gente usa para poder aplicar a laranja? E hoje, com o PCI, a gente tem tranquilidade, né, no fornecimento para essa aplicação. Praticamente resolvemos o problema de inchaço em borracha por conta da acidez da fruta, né? Mas eu vejo por mim que às vezes é muita dificuldade, que nem o Matheus comentou, o cliente bombear polpa. Sim. Aí você fica, polpa do quê? Exato. Polpa de laranja, polpa de açaí, polpa de maracujá, aí você fica sempre naquela dúvida. E eu sempre vejo essa dificuldade quando o Luan já falou, na época do ano é um produto, na outra a gente vai para outra fruta e fica naquela rotatividade e às vezes muda todo o processo. Sim. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso cliente, né, Elias? Por isso que a gente tem um corpo técnico tão grande, engenheiros de campo, né? Justamente para a gente estar próximo do cliente, entender qual que é a necessidade dele para a gente poder atender com qualidade. Inclusive eu entendo que esse é o principal diferencial da NET, né? Não só a qualidade, que já é confirmada, já está comprovada no mercado, né? São anos de mercado, mas justamente o fato de a gente estar ali dentro do cliente, né? Então o cliente precisou, a gente teve dificuldade numa informação, é muito comum que o nosso técnico de campo, no caso a gente aqui, acabe indo no cliente para extrair esse dado, né? Tirar essa informação, conhecer o processo e auxiliar. Às vezes o cliente ele também tem dúvidas, né? Que não cabe só ao nosso equipamento, a dúvida para o processo. E como a gente tem um conhecimento grande das aplicações, a gente pode sim. Poxa, eu acho que aqui para você instalar esse equipamento, você deveria prever essa e essa situação aqui, porque acho que isso só traz o cliente mais próximo da NET e também só soma para nós, porque a gente acaba tendo mais confiança, mais informações, mais know-how para poder chegar e aplicar os nossos produtos nos clientes, né? Exatamente. Isso aí eu vejo com bastante frequência do meu lado, né, que acaba vocês me socorrendo. Sim. O cliente pediu polpa de laranja, a gente pede para vocês em mais informação, o pessoal vai para campo, vê a aplicação e às vezes dá uma perda de carga muito alta, e tu vê o cliente está com uma tubulação muito fina, vocês falam, vamos aumentar a tubulação, com isso a gente consegue diminuir o tamanho da bomba, acaba dando esse retorno para o cliente, porque ele não vai, não precisa desse equipamento Y se ele vai mexer nessa tubulação. Isso eu vejo a importância, o pessoal da NSSP, então, sim, sempre na estrada. Esse tipo de consultoria é muito importante, né? Para gerar confiança para o cliente, né? O cliente ficar seguro em ter um equipamento NET, né? Sim. Quando a gente está próximo do cliente, a gente acaba trazendo uma parceria que vai além da área comercial também, né? Então, isso é muito importante, porque ele se sente confiante em te ter como um contato, né? E isso é muito importante. O que o Elias falou é bastante interessante, porque existem muitos cenários que a gente está ali com um dado prévio que o cliente passou, o time de engenharia, às vezes, do cliente passou para a gente vai dimensionando em cima daquilo. Quando a gente vai a campo para confrontar esses dados, a gente vê, poxa, mas talvez se a gente mexesse aqui, melhorasse ali, a gente não precisaria de um equipamento desse porte ou com essas características, a gente podia simplificar um pouco o processo e isso ajuda ao cliente a reduzir o custo de produção dele e, ao mesmo tempo, facilita para a gente ter um dado mais real, né? Conseguindo atender com mais assertividade depois da aplicação. Então, é essencial que a gente esteja em campo e eu vejo que a NET faz isso muito bem hoje, né? Exatamente. Isso aí eu vejo como um grande diferencial. Que nem o Luan também falou, os equipamentos hoje que a NET tem também. Sim. Hoje a gente fala, a gente tem equipamentos higiênicos que vão conseguir atender, a gente vai ter a certificação. A gente vai ter uma grande variedade de elastômeros que vão ser compatíveis com a aplicação. Sim. E se às vezes até aquele equipamento não for o melhor, a gente vai ter outras soluções, como o Luan comentou ali, as bombas peristálticas. Hoje, produtos muito abrasivos, é uma bomba hoje super recomendada. Sim, sim. O Elias tocou num ponto muito importante, que é a segurança da aplicação, né? Segurança alimentar da aplicação. Justamente por isso, nós temos uma gama muito grande de extratores certificados, extratores aptos a trabalhar na indústria alimentícia, extratores grau alimentício, né? Justamente para dar essa tranquilidade para o nosso cliente, né? Ele vai saber ali que não vai gerar nenhuma contaminação a partir dos elastômeros utilizados na bomba. Com certeza, tanto dos extratores, eu acho que a gente também pode citar da higienicidade das bombas, né? Porque hoje os projetos que nós temos para cada linha
a gente consegue seguir um padrão sanitário com certificação e com mais de um tipo de certificação, podendo atender não só um mercado, mas um mercado global hoje, né? A NET é global, então a gente vê que a gente consegue atender quase todos os nossos clientes com essas bombas ali alimentícias. É bem interessante porque esse projeto higiênico, quando a gente também abre de novo para a linha helicoidal, é um projeto que só a NET tem. Então, isso é uma vantagem, assim, uma segurança que a gente consegue transmitir para os nossos clientes, né? Que é muito boa, é muito importante com os novos produtos que a gente vem lançando, a gente vem mantendo a mesma característica, né? A gente não baixa a qualidade para atender um mercado. Pelo contrário, a gente eleva a régua para justamente, quem quiser acompanhar, que tente chegar no mínimo nisso. E os equipamentos estão cada vez melhores, estão cada vez mais avançados. A gente vê pelas peristálticas que nem o Elias comentou. São bombas, cara, que hoje, para polpa, principalmente quando a gente envolve semente na polpa, elas são ideais, porque a gente não tem a questão da abrasividade ali atingindo a parte sensível da bomba, digamos assim, que é a mangueira. Então, é basicamente o cansaço da borracha ali por conta do trabalho, as horas de trabalho. Ela vai falhar por fadiga e não por desgaste, por abrasividade. Né? Justamente. Eu vejo assim que nós estamos preparados para basicamente todas as aplicações de polpa do mercado. Então, não só de polpa, entre outras aplicações, mas falando de polpa mesmo assim, a gente consegue atender com muita tranquilidade, né? Não só com o equipamento, mas com uma gama muito grande, né? Até mesmo a Notus, né? Se a gente for parar para pensar, a Notus hoje com a 2NSH, a gente consegue estar utilizando, até passando pedaços de frutas grandes, né, cara? Que é impressionante para uma bomba metal. A gente consegue passar pedaços de morango inteiro, amora, cereja. Então, assim, são coisas que no passado a gente não tinha, e essa tecnologia que vem se avançando, principalmente com a nova fábrica que nós abrimos para as bombas Notus, a gente vê assim uma evolução absurda, né? Um equipamento muito confiável. Comentasse da confiança no processo, a gente tem equipamentos que são confiáveis, né? Isso eu acho que é muito importante. É o que faz a gente também, muitas das vezes, manter aquele relacionamento com o cliente, porque são bombas assim que realmente só elogios, né? Legal trazer até para o pessoal que está acompanhando o podcast, saber que aqui na nossa fábrica a gente tem uma célula exclusiva para fazer a montagem das bombas sanitárias, né? Bombas destinadas à indústria alimentícia e farmacêutica, né? Então, todo isolado do resto da fábrica. Toda isolada, a gente tem bancadas de testes especiais, as peças chegam embaladas lá. Sim. A gente faz a montagem, a embalagem dentro dessa célula, né? Isso mostra o compromisso que a gente tem com a segurança. Sim, com certeza. Eu acho que é mais um ponto positivo, né, que a gente tem que exaltar aqui. Mas voltando aqui para a parte das aplicações, eu acho que a gente pode comentar um pouco também sobre frutas que não são tão comuns, que a gente vê, que é, por exemplo, a acerola, que é um equipamento que são polpas que são pouco usuais na nossa região aqui do sul. Talvez em São Paulo é um pouco mais usual, mas é uma dificuldade principalmente por conta da abrasividade da semente da acerola, né? Porque a gente tem aquele carocinho ali dentro que, de fato, assim, acaba trazendo uma abrasividade maior para o processo, só que hoje nós já temos know-how suficiente para conseguir atender, né? Isso é muito legal. E o interessante é que a gente pode usar até mais de um equipamento, né? A gente pode dar até mais de uma solução para o cliente. Então, a gente tem as tradicionais bombas helicoidais, né? Que é quando a gente vai trabalhar com produto abrasivo, né? Como o Matheus trouxe, a gente sabe que a gente vai usar um elastômero especial para trabalhar com fluido abrasivo, um elastômero grau alimentício, vai trabalhar muitas vezes com baixa rotação. Isso também era uma dificuldade antes, né? Um elastômero alimentício que resistisse à abrasividade, né? E hoje com 74, que é a novidade do nosso laboratório, isso é muito legal porque a gente tem um laboratório que está ali em cima, né, para desenvolver as aplicações que a gente traz para eles, né? E conseguiram desenvolver esse Nemular 74, que hoje atende a sanitariedade e a parte abrasiva, né? Realmente. E a gente tem as outras opções, né? Então, a gente também pode ir para a linha das bombas Tornado, das bombas lobulares. Então, a gente tem a linha T2, hoje a gente tem a linha T1 também com acabamento sanitário, também pode ser uma boa solução nas aplicações. E a peristáltica, a versão alimentícia, que para produto abrasivo realmente é imbatível. É verdade. É que eu acho que isso também reflete um pouco do know-how da NET, né? Estamos, sei lá, anos e anos colocando, né, essas bombas no mercado. Hoje a nossa fábrica, por ela atender outros mercados, ela acaba tendo que ter esses requisitos que o mercado internacional impõe. Uhum.
E sem falar também da questão que a gente tem toda uma fábrica, uma estrutura projetada para isso. Eu acho que o grande diferencial, como vocês todos falaram, é a questão das certificações. O cliente pode ter certeza que se ele pedir um certificado, ele vai ter daquela borracha, ele vai ter do equipamento. Isso traz uma segurança enorme. Eu percebo isso quando é uma indústria muito grande, que tem um rigor muito alto, e ela vê isso no mercado nacional, ela não... eu preciso disso. Sim. Eu preciso disso para a minha norma interna, eu preciso disso para atender o mercado externo. Isso eu vejo um diferencial. Além da polpa, como você disse, é muito local. Tipo, a Santa Catarina vai atender o mercado, já no Nordeste é outro, lá tem caju, lá vai ter... Então, são um mercado que a NET acaba tendo muita experiência, muito também pelo tamanho do Brasil. Sim. Eu já tive a experiência, por exemplo, de um cliente que trabalhava com equipamentos que não eram grau alimentício, não era sanitário, e aí ele fechou o contrato de fornecimento com uma grande indústria e, é claro, essas empresas exigem certificação, exigem garantias ali da confiabilidade do processo do nosso cliente, né? O cliente chegou para nós, a gente analisou, bom, realmente os equipamentos que você tem aí estão obsoletos. Esses não têm são um grau aplicáveis. de certificação. Sim. Né? E ali a gente colocou bombas NET, bombas helicoidais, bombas lobulares, né? Adequadas a cada fase do processo dele, né? Justamente para que ele consiga apresentar as certificações necessárias para o cliente dele e fechar esse grande contrato, né? Então, olha o grau de importância, né? Sim. E isso, com certeza, eles só tiveram ainda mais segurança, né? Quando vocês fizeram esse estudo, porque a gente vê muito no mercado, é o contrário, né? As empresas querendo empurrar, às vezes, algum produto, algum material que é alimentício, é certificado, mas no final, quando realmente ocorre ali uma fiscalização, o cliente final é que sai perdendo porque de fato o produto não era, né? E hoje nós garantimos a certificação, né? Já tem anos que a NET tem essas certificações para os elastômeros, para a parte construtiva do equipamento também. E essa é a segurança que a gente traz para o cliente. Eu acho que não é o mínimo que nós podemos fornecer para eles, é isso, né? É a sinceridade, é a gente mostrar para eles o que a gente é capaz de atender, o que a gente tem aqui o conhecimento, mostrar o que a gente sabe. E eu acho que é o que faz também a gente ter mais vantagem comercialmente falando, né? Sim. E tocando nesse tema, né, de peças certificadas, é muito importante o cliente utilizar peças originais NET, né? Sim. Então a gente tem um amplo estoque aqui na fábrica. O estoque também ele tem uma célula específica para a gente colocar estatores destinados à indústria alimentícia, farmacêutica, né? Isso aí também é bastante importante, que a gente protege, né? Evita que ele fique exposto à luz, à poeira, né? Qualquer intempérie, e ele esteja sempre apto, sempre pronto, né? Para ser colocado em utilização. Justamente. E hoje a gente não só falando da parte de peças para bomba helicoidal, né, para bomba Nemo, mas todas as outras peças a gente tem um cuidado muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de bomba metal, que nem a nossa bomba Notus, ou a bomba até lobular, a T2, o cuidado que tem até na hora da montagem, o óleo utilizado para lubrificação do equipamento, tudo isso aí a gente tem um cuidado de utilizar produtos atóxicos, um cuidado extremo na limpeza, no cuidado no manuseio daquele equipamento na hora da montagem, na hora da entrega. Então eu acho que isso é muito importante e conta ponto, né? Conta muito ponto. Para o cliente isso aí é muito importante. Bacana. Pegando aqui o gancho de vocês dois, outro ponto que eu vejo como diferencial, né? É a questão das peças, né? O Matheus falou, além de a gente ter todo esse cuidado, a gente consegue hoje dar reposição para toda peça. Sim. E às vezes a gente pega muitos casos, assim, acaba chegando para mim, vocês que estão em campo, o cliente tem uma bomba e comprou de tal empresa, chega lá, não consegue um rotor, não consegue um estator, é um equipamento de fora. Às vezes a gente faz até uma nacionalização, tira aquele equipamento de empresas de outro país, tipo Itália, coloca o nosso equipamento para prestar esse suporte. Vocês em campo são os que mais veem isso, sabem como que é essa real necessidade. Sim, a gente vê que hoje tem muito cliente que até estava feliz com o equipamento de um outro fabricante X, só que na hora do pós-vendas é que pega, porque você vê que nem você falou ali, tem uma dificuldade muito grande para você ter acesso à informação, a você ter acesso às peças necessárias, a um atendimento assim, muito personalizado, que é o que nós entregamos hoje. Então, isso tudo a NET acaba entregando, né? Porque a gente tem as peças em estoque, nós temos o know-how para poder tirar uma dúvida do cliente, para ajudar quando ele precisar em alguma coisa. E a proximidade, o fato da fábrica estar aqui no Brasil,
é muito importante, porque o cliente precisou, nós estamos aqui atentos, né, à disposição para ajudar da melhor maneira. Além disso, com a nossa estrutura, né? 9 filiais, 5 service, né? Então a gente sempre vai estar ao lado do cliente, né? Sim, eu vejo que isso é muito importante. Isso é até bacana dizer, né? Os services, né? A gente tem service para o Brasil todo. Exato. A gente tem aqui na fábrica, a gente vai ter em São Paulo, a gente vai ter na Bahia, a gente vai ter lá no Nordeste, no caso no Rio Grande do Norte. No Centro-Oeste também, no né? Centro-Oeste, em Goiás. Então isso mostra como a cobertura que a gente tem no mercado nacional é fora de série. Sem falar a quantidade de vendedores em campo, né? De analistas de aplicações. Sim, não, com certeza. E voltando para o tema até da regionalização que a gente tem, né? Com as polpas, a gente vai ter muita diferença, né, do que é produzido aqui no Sul, que é produzido no Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste. Então a gente tem muita variação de polpas, de frutas também. E até da característica, porque às vezes uma polpa de fruta produzida aqui, por conta do clima, por conta das condições que nós temos aqui, na região sul, por exemplo, muda totalmente a característica dela quando ela é produzida em outra região. E isso conta muito o fato do vendedor estar em campo, porque ele pega essas diferenças e a gente consegue estar sempre personalizando o equipamento para aquela aplicação naquela condição, né? Isso eu vejo que é muito importante, assim. Bacana, hein? Bacana. Uma dúvida que eu tenho, vocês podem me dizer, é a questão tipo da bomba, né? Como que ela fica geralmente no cliente? Quais são os cuidados que ele tem que ter com esse equipamento? Processo de limpeza? Isso é bem importante porque quando a gente fala de produto alimentício, a gente tem alguns cuidados na parte de limpeza do equipamento que são primordiais, né? A limpeza SIP, por exemplo, a gente vê em quase todo o mercado alimentício, a gente já tem isso instaurado, né? É algo que no passado era pouco utilizado porque não tinha esse conhecimento no mercado, mas hoje é padrão, né? Já é um padrão de... Já, isso, né? De sanitariedade. Então, todas as bombas a gente consegue estar fornecendo com os bocais para conexão de limpeza SIP, elas são bombas laváveis, então isso é muito importante, faz total diferença no resultado final que o cliente entrega. E não adianta nada você ter um equipamento todo certificado e você não limpar esse equipamento, né? Não conseguir fazer essa limpeza. E a gente consegue entregar isso para o cliente, sim. Isso é bem importante. Dependendo do equipamento, né, ele vai ter um procedimento de limpeza. Né? Então, quando a gente fala da bomba Nemo, normalmente a gente utiliza bocais adicionais, utiliza uma central de SIP para fazer a circulação do fluido de SIP dentro da bomba, fazer a limpeza. Mas a gente tem as bombas lobulares, que aí podem passar inclusive vapor pela bomba, né? Sim. E o equipamento mais moderno nesse sentido é a bomba Notus, né? A bomba 2NSH. Ela é uma bomba que ela pode bombear o fluido e também bombear o fluido de limpeza. Sim. Né? Então você opera em baixa rotação quando você está trabalhando com a limpeza, com fluido, né? Sim. Então estou bombeando ali uma polpa de fruta, pedaços de sementes ou então pedaços de frutas, trabalho com uma rotação mais baixa, trabalho com 300, 400, 500 RPM, a depender da característica do produto. E quando eu vou fazer a limpeza, eu acelero a bomba ali, né, com 1750, bombeando o produto de SIP, é uma bomba que ela consegue trabalhar nos dois sentidos, tanto no produto principal quanto fazendo a circulação do SIP. E esse aumento de rotação é justamente para a gente conseguir ter uma agitação do produto interno, né? Para que a velocidade que ele passa lá dentro aumente, né? Se eu não me engano, para dentro da norma da limpeza SIP, a gente tem que estar ali entre 1,5 metros por segundo, né? Tem todo para gerar aquela turbulência, né, que a gente precisa ter para garantir a limpeza. Senão a gente, justamente, ainda mais quando a gente fala de polpa, que é um produto que ele tem uma viscosidade maior, ele tende a agarrar mais na parte interna da bomba, e se a gente não tem uma agitação, e assim, isso é uma característica das nossas bombas, né? Tem um bombeamento suave. Então, quando a gente precisa fazer essa limpeza, a Notus, dentre as que nós fornecemos, basicamente é ela que consegue se autolimpar. As outras a gente, claro, acaba precisando ter um processo SIP para poder fazer, mas elas estão todas adaptadas para isso. Então, a gente consegue estar limpando a bomba de uma forma ou de outra, ela tem essa sipagem, né? Essa autolimpeza ali, basicamente, né? O processo de limpeza da nossa bomba peristáltica Peripro também é bastante interessante. Ela também dá para passar fluido de SIP nela. Sim. Então ele tem ali uma janelinha específica que você abre, aí você consegue tirar facilmente um dos roletes, liberar totalmente ali a mangueira e passar o fluido de SIP, né? Então também uma bomba que o cliente pode ficar tranquilo com relação à limpeza, à sanitariedade do equipamento. Sim. Fora o design, né? Que a gente já está há um bom tempo padronizando designs sanitários, onde o próprio produto tende a agarrar menos dentro da bomba. Então,
os pontos de agarre de produto são quase nulos. Quando a gente fala principalmente de helicoidal hoje, o projeto Flexi Shaft que nós temos, com eixo flexível, cara, isso a gente tem risco zero, basicamente, de contaminação cruzada ali, porque o produto ele não vai acumular, né? E a gente vê o design da 2NSH evoluiu muito. Sim, hoje também atendendo da mesma forma. Atendendo EHEDG, né? Normas, inclusive, europeias. Europeias, é verdade. Então, aquilo que a gente fala da NET ser globalizada hoje, a gente conseguir atender as normas não só nacionais, mas aplicações no mundo inteiro, isso aí é uma verdade. E está aí os certificados, está aí nosso time de engenharia está aí para trazer geralmente essas atualizações e melhorias no projeto do equipamento para atender essas necessidades, né? Acho que isso também reflete na questão das bombas de fuso, as nossas bombas Notus, é que todas hoje são feitas no Brasil, né? Então a gente tem que atender essa exigência do mercado internacional. Então, às vezes, até cliente, mas eu não precisava dessa certificação, mas ela vai ter, porque ela é feita para atender o nosso mercado e o mercado internacional. Hoje a NET do Brasil é uma referência dentro do grupo, né? Uhum. A gente tem equipamentos hoje no grupo que só a gente vai ter, a gente consegue ter produções somente, a gente pode fazer, né? E isso também é um diferencial incrível. E eu vejo também bastante disso nas demandas que a gente tem. A gente tem muita solicitação. Todo dia aparece ali um cliente, uma aplicação sanitária, uma aplicação alimentícia, e também não tem tanto foco, mas até as farmacêuticas a gente tem muita hoje know-how para estar atendendo. Muito nessa questão de viscosidade, na questão de temperatura, porque a polpa também eu percebo que ela vem congelada, e eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Eu diria que da parte do processo de bombeamento de polpa, talvez a polpa congelada ou da fruta em si, in natura, congelada, é a parte mais dificultosa para as aplicações. E hoje nós temos, claro, muito know-how em cima disso, mas ainda assim, cada aplicação a gente estuda com bastante calma, porque cada produto ele reage de uma forma diferente quando congelado, né? Existem produtos que quando tu bombeia ele congelado, ele se aglomera, né? Então a gente tem ali pedaços de frutas pequenas, você acha que vai bombear elas uma a uma, basicamente, mas quando elas entram num processo de bombeamento, elas se unem por conta do gelo, né? daquela cristalização gerada, e elas viram uma bola. E isso tudo a gente tem que estudar com bastante calma, com cuidado para que o equipamento atenda nessa qualidade que a gente sempre tenta entregar e sempre entrega para o cliente, né? Exatamente, Matheus. Bacana. Não sei se tem algo mais que vocês querem dizer dessa aplicação. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Algo que vocês queiram complementar? Importante destacar também a característica construtiva do equipamento, né, Matheus? Sim. Então, dependendo ali da polpa de fruta que a gente vai utilizar, a gente constrói o equipamento de uma determinada forma, né? Na bomba helicoidal, por exemplo, quando a polpa de fruta tem alta viscosidade, a gente eventualmente vai colocar uma rosca alimentadora, uma entrada retangular, né? Inclusive a gente tem opções ali de carcaça super expandida, né? Entrada super grande, com roscas, inclusive cobrindo as articulações, né, justamente para bombear fluidos que não têm viscosidade nenhuma, né, viscosidade próxima de 1 milhão de centipoases. Sim, sim. E acho que a gente, além de entregar a bomba numa construção apta para aquela característica do produto, hoje a gente tem acessórios que podem compor o nosso equipamento, né? Como, por exemplo, até mesmo um triturador que pode ir sobre, né, a bomba. Então, a fruta pode cair já inteira e a polpa lá na frente pode ser feita depois desse processo de bombeamento, trituração. Então, isso é muito importante. E a característica do produto manda muito, né? Onde a gente tem muita abrasividade, a rotação baixa é onde a gente acaba conseguindo garantir uma vida útil maior para o equipamento, né? A gente tem materiais impregnados no equipamento que também fazem que a durabilidade dele por conta da abrasividade aumente, né? Isso falando de bomba helicoidal, bomba lobular, bomba Notus. Claro que para a peristáltica o próprio conceito do equipamento já faz com que ele sofra menos, né, por conta da abrasividade. Uma que ele não vai sofrer pela abrasão e outra que naturalmente ele já trabalha numa rotação muito baixa. E aí a gente consegue garantir longevidade, uma confiabilidade para o processo do cliente, né, porque são poucas paradas para a manutenção que ele necessita. Isso tudo a gente acaba conseguindo com o dimensionamento correto, né? As bombas são normalmente, nesses casos, construídas em aço inoxidável. A gente faz polimento interno, polimento externo,
né? Tudo para deixar o equipamento dentro da norma aceitável para a asepsia do processo. Né? Uhum. Dá para a gente utilizar articulações especiais, né? Então, o Matheus havia comentado sobre a FlexiShaft, né? O eixo flexível, mas a gente tem também articulações abertas, H. Sim, Né? sim, Tem uma gama muito grande de possibilidades ali para a construção do equipamento. Cada uma aplicável para determinadas situações e justamente para algumas certificações, né? Onde a gente tem uma demanda de uma certificação X que uma articulação atende, outra não, a gente pode estar brincando com essa variação que a gente consegue fazer. E justamente assim eu vejo que a experiência que a gente tem ajuda a gente a tomar essa decisão, né? Porque hoje são assim, variações infinitas que a gente consegue ter num único equipamento para atender uma aplicação. Mas vai muito do know-how para poder escolher essa peça, para escolher o material, para escolher a construção daquilo que os nossos vendedores têm, que trazem o resultado final positivo para o cliente, né? Então, a gente vê até mesmo por selos mecânicos, né? Essa questão da abrasividade e da viscosidade, dependendo, a gente não consegue usar um selo tão simples quanto é para aplicações normais, né? E as certificações para os selos continuam, né? Porque Sim. A gente também tem a certificação FDA, por exemplo, para os selos mecânicos. A gente consegue estar atendendo a normativa também através dos selos, que também é uma dificuldade do mercado hoje, né? Inclusive com arranjos exclusivos, né? Selo SHJ, selo Sim. HJ, Sim. Né? Selos altamente confiáveis. Sim, com certeza. Além disso, a maneira construtiva que a gente pode fazer nos equipamentos para facilitar a manutenção, né? Então, a gente tem ali, tanto nas bombas lobulares e principalmente ali na bomba Notus, né? A gente tem a possibilidade de fazer a bomba com carcaça FSIP. Sim. Né? Então, full service in place, a gente garante que o manutentor vai conseguir fazer a manutenção do equipamento sem tirar o equipamento da linha. Né? Então, ele tem ali um espaçamento apropriado para o manutentor conseguir soltar os tirantes, tirar o espaçamento, soltar a carcaça, ter acesso direto ali aos fusos, ao selo mecânico. Isso também acontece nas bombas Tornado, né? A gente removendo a tampa frontal, eu tenho acesso direto aos lóbulos e ali eu posso soltar o lóbulo, né? Dependendo da versão da bomba, né? Sim. Ou eu tenho um eixo estriado ali, ou eu tenho um lóbulo sendo preso por pinças cônicas, né? Consigo soltar tudo pela frente. Sem tirar o equipamento da linha do cliente, eu posso trocar lóbulo, posso trocar selo mecânico, né? Isso facilita bastante. Não, com certeza, né? O fato de a gente não precisar tirar toda uma linha ali de um processo é muito mais vantagem para um cliente por conta do tempo de parada, né? Do que justamente a gente ter um equipamento que é todo engenheirado, que é obrigado a sair de lá e ir direto para a fábrica para fazer uma manutenção. Hoje, acho que o foco é justamente esse, a gente trazer praticidade para o cliente, né? Além da confiabilidade, a praticidade numa manutenção ali é importante. E entender que o equipamento ele também é aplicável, que nem a gente vinha falando, né? Não só para a parte onde vai depois para o consumidor final, que é a parte alimentícia, né? Mas a própria polpa, dentro do processo, a gente consegue estar trabalhando desde do beneficiamento até o descarte das sobras, né? Então, existem diferenças na seleção dos materiais, da característica construtiva, da bomba que vai para o descarte, para bombear o descarte, o residual, e da bomba que vai bombear o que vai ser consumido pelo cliente final, pelo consumidor final, né? E isso é muito importante, porque a gente consegue atuar como eu falei, de ponta a ponta no processo, né? E a gente acaba conseguindo ter conhecimento suficiente para escolher o material mais adequado e facilitando para o cliente na questão do custo, né? Porque não adianta a gente colocar uma construção toda sanitária para o cara bombear borra, por exemplo. Exato. Porque o investimento para ele ter um equipamento sanitário, ele é alto, tendo em vista que o que ele quer bombear com aquilo, na maioria das vezes, é muito importante, porque você tem uma sanitariedade a ser cumprida, você precisa atender uma asepsidade para o cliente lá no final também, para que não tenha nenhuma contaminação, nenhum risco à saúde, né? E quando a gente tem uma aplicação onde você tem residual, você não necessita ter esse mesmo cuidado para aquela área, né? Isso é muito importante. Eu vejo que hoje nós conseguimos estar ponta a ponta do processo na questão do beneficiamento de polpa de fruta no Brasil inteiro, né? Exatamente, Matheus. Não, ok. Só um ponto aqui que eu quero questionar vocês, né? Esse aqui já está nas considerações finais. Vocês falaram na questão ali dos acessórios. Hoje, quais são os acessórios que a gente consegue colocar para os nossos clientes ou fornecer
Já vi casos, né, que o cliente às vezes pede uma proteção do motor em inox. Eu queria só entender essas questões aí, se sabem, poderiam me dizer? Sim, hoje, na construção da bomba em si, né, como uma camisa de aquecimento, por exemplo, que a gente consegue estar incorporando no material, seja no corpo, seja no estator, seja nos dois, e isso é uma vantagem que a gente também tem. E essas camisas também polidas, inoxidáveis, da maneira com que o cliente necessitar, a gente consegue estar fornecendo, né? Da mesma forma, a base, né, existem clientes que necessitam que toda a construção do equipamento seja inoxidável, e a gente consegue fornecer desde a bomba até a base inoxidável, até os parafusos que vão ser para fixação inoxidáveis. Tudo isso é possível, né? A gente consegue estar atendendo da maneira que o cliente solicitar, a gente está atendendo. Além disso, a gente também pode considerar sistemas de proteção contra trabalho seco, a gente também pode considerar válvulas de alívio. Sim. Né? E hoje a solução completa de telemetria que a gente tem, né, que é o sistema Norius, Sim. Né, com tecnologia totalmente embarcada no projeto, né? E acaba sendo muito simples do cliente fazer o monitoramento de rotação, de vibração, de pressão, né? Inclusive acessando isso de qualquer device. O que aumenta muito mais a confiabilidade, né? Que já era muito boa, agora com o Norius a gente consegue estar trazendo mais segurança para uma manutenção preventiva e não uma manutenção só corretiva. Corretiva. Né? Trabalhar na reação, né? A gente consegue justamente trabalhar antes da falha. Até um dos acessórios também que a gente tinha comentado no início, mas não se aprofundou tanto, talvez eu acho que fosse bastante interessante a gente comentar um pouco sobre o esvaziador de tambores, né? Porque hoje é um mercado que a gente tem bastante demanda para você fazer um desenvase direto do tambor de fornecimento daquela polpa. E a gente tem solução para isso, seja para tambor de 20 litros, 200 litros, 50, 1000. Então a gente vai adaptando o projeto para atender aquela demanda que o cliente tem, né? E produtos, principalmente produtos muito viscosos, onde a dificuldade para você tirar aquilo dentro de um recipiente é muito alta, você consegue estar fazendo esse bombeamento, esse desenvase diretamente com o esvaziador de tambores, né? Com segurança, né? Com segurança. Porque hoje ou o pessoal faz isso manualmente, ou utiliza uma bomba vertical que fica ali pendurada, pode causar um acidente. Sim. Né? Então hoje a gente tem o sistema de esvaziador de tambor totalmente protegido, né? De acordo com as normas regulamentadoras. E atendendo as certificações sanitárias também, né? Também. Isso é bastante interessante. Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Acho que foi bacana aí ter vocês hoje aqui com a gente. Eu queria agradecer a NET pela oportunidade, mais uma vez agradecer a presença do Matheus e do Luan aqui, e caso tenha ficado alguma dúvida, peço para vocês acessarem o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela nesse momento, ou entre em contato com um dos nossos representantes. É isso, muito obrigado a todos, valeu! Obrigado.